2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8, diz assim o texto sagrado: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Senhor, mais uma vez, em tua bendita presença, nós damos graças por termos acesso ao Senhor, acesso à tua palavra e sermos iluminados pelo teu Espírito Santo para poder entendê-la e compreendê-la conforme o Senhor nos auxilia, nos dá o entendimento para melhor conhecer-te. Senhor, usa-me como instrumento teu, como um vaso de barro, no qual eu reconheço, ó Pai, a minha dependência do Senhor, para poder instruir, ó Pai, que da tua igreja, conforme o Senhor tem colocado em meu coração. A tua igreja, eu clamo, ó Pai, que o Senhor dê o discernimento do teu Espírito, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Então nós estamos aqui em 2 Timóteo, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, quando então ele escreveu esta carta, ele se achava em condições precárias, visto que ele estava acorrentado, ele estava sujeito à solidão, sujeito ao frio e sujeito também ali ao enfado. Era essas as condições no qual ele se encontrava lá encarcerado em Roma. Aqui no verso desse mesmo capítulo, o verso 16 e o verso 17 assim diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. É essa condição, ele estava ali acorrentado. Ele já havia tido a sua primeira audiência e ele reconhecia que o tempo, da sua partida já estava próximo. E na ocasião da sua primeira audiência, ele ficou ali desamparado, pelos seus amigos, por pessoas que pudessem estar ali auxiliando. Ele fala isso aqui no capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, onde diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, e quando vires, ele diz, quando vires, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então era essa a condição, o quadro em que Paulo ele se encontrava. Ele reconhecia realmente que o seu momento estava próximo, e ele, visualizando a necessidade de continuar o Evangelho, então ele convoca a Timóteo para que pudesse dar ali continuidade a estar administrando as suas igrejas e a propagação do Evangelho. É como que ele estivesse passando ali um cajado para Timóteo. Ele diz aqui no capítulo 4, o verso 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. Então era esse o objetivo, ele estava ali passando o cajado para Timóteo, porque ele estava consciente que a sua morte
era inevitável, a sua morte estava próxima. Ele fala isso aqui no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, onde ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, Paulo, ele encarcerado, ele ali em frio, enfadado, sozinho, desamparado, reconhecendo que o seu tempo já está próximo, ele então convoca a Timóteo para que dê continuidade à sua missão. Esse é o objetivo então de Paulo estar escrevendo esta carta. Vamos começar aqui no verso 3. Semana passada nós falamos, na introdução, o verso 1 e o verso 2. Aqui no verso 3. Vamos falar aqui a primeira parte desse versículo e a última parte, no que diz respeito à oração de Paulo. Ele diz: dou graças a Deus. E no final do versículo ele mostra aqui o teor da sua ação de graças. Ele diz: de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então nós temos aqui o teor da oração de Paulo a Timóteo. Paulo, ao dar graças a Deus a favor de Timóteo, ele tanto reconhece, como ele também está levando Timóteo a reconhecer que a capacitação de Timóteo para o ministério vinha de Deus. É esse o motivo pelo qual ele dá graças, para que ficasse contido na mente de Timóteo que ele não deveria se ensoberbecer pela sua capacitação, pelas virtudes, pelo poder que ele tinha, pelos dons que ele recebera, mas ele reconhecesse. Ele está aqui, Paulo tanto está reconhecendo, como ele quer que Paulo reconheça que toda a capacitação dele para servir a Deus, para poder estar sendo um instrumento nas mãos de Deus no seu ministério, essa capacitação vinha de Deus. É esse o motivo que Paulo então ele faz essa ação de graças. Nós vemos essa mesma característica, essa mesma ação de Paulo quando ele também ora a favor da igreja de Corinto, onde ele também faz uma oração de graças, agradecendo a Deus por Deus abençoar ou derramar as suas graças também na igreja de Corinto. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 4, o verso 5 e o verso 7, é o mesmo sentido aqui também. Ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido, é um reconhecimento de que o que nós temos para ser usado a favor do reino de Deus, a favor do nosso ministério, essa nossa capacitação vem de Deus. Por isso, essa ação de graças, esse agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Aí no verso 3, então, aqui no meio do versículo, ele diz: a quem desde os meus antepassados sirvo. Paulo ele está declarando que o Deus no qual ele serve é o mesmo Deus ali dos judeus, é o Deus que se revelou a eles através de Abraão. Ele está querendo mostrar que é o mesmo Deus, é o mesmo Deus ali dos seus antepassados. Atos capítulo 24, verso 14 diz: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo ele não está trazendo uma nova doutrina, ele não está trazendo aqui um novo Deus, mas é o mesmo Deus que veio ser revelado ali aos judeus através de Abraão. Ele continua, dou graças a Deus, a quem sirvo desde dos meus antepassados, sirvo com uma consciência pura. Quando ele diz que serve a esse Deus com uma consciência pura, nós entendemos que
Só é possível termos uma consciência pura quando nós estamos em Jesus Cristo. Só em Cristo Jesus que possamos ter essa pureza de mente. Então Paulo, ele está se referindo ao tempo presente, após a sua conversão. É este o momento que ele está se referindo, ao tempo presente, após a sua conversão. Então ele fala: dou graças a Deus, a quem sirvo Deus dos meus antepassados, mas eu sirvo Ele agora, neste momento eu estou servindo a Ele, no presente, porque é em Jesus Cristo que ele pode ter essa pureza de mente, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Sem cessar, ele então ora a Deus, para que Timóteo estivesse reconhecendo que as bênçãos vêm da parte de Deus. O verso 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Aqui é uma mensagem pessoal, que Paulo então ele faz a Timóteo, mostrando o seu afeto, o seu carinho, a amizade que existia entre Paulo e Timóteo. Na sua última vez que eles se viram, os dois se contristaram, houve ali muita emoção em relação à despedida, e Paulo ele desejava rever a Timóteo, e podendo então se alegrar com ele. Ele diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Na ocasião em que eles se despediram, Timóteo ele chorou muito, ele realmente derramou muitas lágrimas, e Paulo lembra isso, e de uma forma assim, muito pessoal, mostrando a amizade, o carinho, o afeto que havia entre os dois. Ele desejava revê-lo para se regozijar então com a presença de Timóteo. O verso 5, trazendo a memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O propósito de Paulo estar aqui enaltecendo tanto a fé de Timóteo, como também a fé de sua mãe e a fé de sua avó, tinha como objetivo encorajar a Timóteo e fazer com que também ele se lembrasse ali dos seus familiares. O propósito é que ele recordasse dos momentos de aprendizado, de crescimento espiritual, de discipulado que ele teve ali com a sua avó e também com a sua mãe, e estar então encorajando a ele. Tudo dá a entender que o pai de Timóteo, ele não era um cristão, ele não era uma pessoa convertida. Vemos isso em Atos, capítulo 16, o verso 1, e em virtude disso que ele aqui não é citado, como tendo também a mesma fé. Atos capítulo 16, verso 1 diz: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então, aqui no verso 5, quando Paulo ele menciona essa fé que habitava tanto em Timóteo, como também na sua avó e também na sua mãe, ele está encorajando a Timóteo. De uma certa forma, irmãos, é muito importante nós vermos o papel aqui dos pais, a figura dos genitores, tendo a sua responsabilidade espiritual em relação ao crescimento espiritual dos seus filhos. Foi muito importante o papel aqui da mãe de Timóteo e o papel também da avó de Timóteo, para que Timóteo se tornasse esse homem de Deus. Nós podemos ver alguns exemplos de pessoas comprometidas com seus filhos. No caso, nos lembramos aqui de Ana em relação a Timóteo. Ana em relação a Samuel, que consagrou o seu filho a Deus, que na verdade investiu ali no seu filho, e quando ele se desmamou, entregou ali para o sacerdote Eli. Interessante que esse mesmo Eli foi um homem de Deus, uma pessoa realmente assim compromissada, um homem temente a Deus, que inclusive no final de sua vida, ele chamou ali todo o povo e falou para o povo: olha, se vocês podem ver alguma coisa que eu fiz de errado, algo que eu usurpei de vocês, ou eu tirei de vocês,
que vocês possam agora me contestar se realmente o meu testemunho não foi verdadeiro. E todo o povo reconheceu em Eli como sacerdote temente a Deus, um homem de moral, um homem íntegro. Mas ele não pôde realmente levar essa mesma moralidade, essa mesma espiritualidade para os seus filhos. E os seus filhos realmente foram filhos cruéis, filhos que não temeram a Deus, filhos realmente que não seguiram o mesmo caminho do pai. Por isso é muito importante nós pensarmos que, por vezes, os pais são pessoas comprometidas com Deus, pessoas realmente assim que vivem uma fé genuína, pessoas consagradas a Deus, mas eles não têm essa qualidade, essa capacidade de poder transmitir a mesma fé para os filhos. Outro exemplo que nós podemos lembrar é em relação a Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele escreveu os salmos que são inspirados por Deus, o próprio Deus se revelando e falando através de sua vida. Davi, ele era cheio do Espírito, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele era um excelente administrador, um homem de Deus, mas ele não pôde realmente levar essa mesma espiritualidade para os seus filhos. Nós vemos que a tragédia fez parte ali da família de Davi. Nós temos ali Absalão, que se revolta e que mata os seus irmãos. Nós temos ali a sua filha, que ela é violentada, a sua filha Tamar é violentada por um dos seus outros irmãos, por Amnon. Então nós vemos que a tragédia, a morte, o caos realmente assim se instalou ali nos filhos de Davi, não obstante ele ser um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos em Eli um homem realmente moral, íntegro, mas a tragédia também se instalou em seus filhos. É importante nós olharmos aqui para esse texto, o verso 5, onde Paulo ele fala sobre a avó de Timóteo, ele fala sobre a mãe de Timóteo, mulheres de Deus, que tiveram um temor, e esse temor a Deus, elas conseguiram investir na vida de seus filhos, Isso é muito importante, essa qualidade, esse investimento dos pais na vida dos filhos. Não basta nós sermos pessoas consagradas, nós temos que também levar os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus, também consagrados a Deus. E Paulo então, ele enaltece aqui a fé de Eunice, a fé de Timóteo e a fé também de Lloyd, O verso 5, ele continua dizendo, e estou certo de que também habita em ti. Antes de Paulo se encontrar ali com Timóteo, com sua mãe e com sua avó, essa família, eles já eram tementes a Deus, eles já conheciam a Deus. Então, na verdade, não se sabe se eles se converteram a partir de Paulo ou eles já eram convertidos antes de terem o encontro com Paulo. As Escrituras Sagradas nos mostram que muitas pessoas que se converteram antes da vinda de Jesus, se converteram na fé, no que diz respeito àquela fé na esperança do Redentor que havia de vir. Talvez pode ter sido o caso também aqui da mãe e da avó de Timóteo. Algumas pessoas que a Bíblia nos mostra que se converteram, que já eram convertidos antes então da vinda de Jesus. Lucas capítulo 2, o verso 25 e do verso 36 ao verso 38, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E estava ali o verso 36 ao verso 38, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia.
E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Nós sabemos que a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo. O único meio de salvação, o único meio de termos então a nossa reconciliação com Deus, única e exclusivamente através de Jesus. As pessoas então que olhavam para o Redentor que havia de vir, na esperança do Messias que havia de vir, eles então eram salvos. Assim como nós hoje somos salvos na nossa fé do Redentor que veio, na nossa fé no Redentor que entendemos que já veio. A nossa fé, nós olhamos para trás. Aqueles que nasceram então antes de Jesus olhavam para o Cristo que havia de vir, para o Messias que havia de vir, e somente através dessa fé no Filho de Deus, no Messias, que alguém possa ser salvo. Talvez é isso que deve ter ocorrido aqui, tanto com a mãe de Timóteo, como também com a avó de Timóteo. Já eram mulheres tementes a Deus e já eram talvez convertidas, porque criam no Redentor, no Messias que havia de vir. Continuando aqui o verso 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Aqui Paulo ele liga o que ele acabou de dizer, no verso anterior, como o motivo pelo qual Timóteo ele deveria despertar a sua fé, deveria despertar o dom no qual ele recebeu. Ou seja, porque Timóteo ele tinha uma fé verdadeira, ele não tinha uma fé fingida, em virtude então da sua fé no qual ele recebeu, ele deveria despertar o dom dele, ele deveria usar o seu dom de uma forma ativamente, visto que o mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus ali que nos capacita. É o que ele fala aqui no verso 6, por cujo motivo te lembro. Esse é o motivo. Qual é o motivo? É o que ele acabou de falar no verso 5, sobre a questão da salvação. Então, em virtude de você ver esse Deus que te salvou, é esse mesmo Deus que também te capacita para você exercer o seu ministério. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti. Aí ele coloca aqui, pela imposição das minhas mãos. Quando Paulo ele se refere aqui à imposição das mãos, no qual ele colocou sobre Timóteo, e ali ele recebeu o dom, aqui se refere ao dom como a capacitação para o ministério. É por isso que ele lembra da imposição que ele colocou sobre o Timóteo. Veja bem, é diferente da imposição das mãos para o ministério, porque a imposição das mãos para o ministério é através do presbitério, é através então dos ministros, que colocaram as mãos sobre Timóteo. Então não é isso que Paulo está se referindo aqui, ele está se referindo ao dom que foi otorgado a Timóteo através da imposição das mãos de Paulo, mas aquele dom para capacitação ministerial e não para o ministério. Para o ministério, ele recebeu então através do presbitério, através então dos ministros que impuseram a mão sobre ele. Aí foi o chamado, o ministério. Nós vemos isso em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 14, onde diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então ali era quando ele foi chamado para o ministério, tá certo? O verso 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo ele está lembrando aqui a Timóteo, que Deus ele governa os seus ministros pelo espírito de poder.
É esse o Espírito que recai sobre os ministros, sobre os homens de Deus, sobre aqueles que estão exercendo o ministério, aqueles que estão exercendo cargos, aqueles que estão sendo instrumento na mão de Deus para edificar a igreja. O Espírito que recai sobre eles é o Espírito de poder, em oposição ao espírito de covardia ou espírito de medo. A palavra que Paulo ele usa aqui porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. A palavra que é usada aqui, que foi usada para, que nós vemos traduzida por fortaleza, ela no original é a palavra dunamis, é o mesmo que nós usamos para dinamite, né? O dunamis. É isso que Paulo está dizendo, que o poder que recai sobre os ministros, sobre aqueles que estão exercendo o cargo, aqueles que estão sendo usados por Deus para edificar a igreja, eles têm o dunamis, o poder de dinamite, o poder explosivo, o poder de Deus sobre as suas vidas. É a mesma palavra que nós vemos em Atos, capítulo 1, o verso 8, onde diz: mas recebereis a virtude. Essa palavra virtude é a mesma que encontramos aqui em Timóteo, que fala sobre fortaleza. E recebereis a virtude, recebereis o dunamis, recebereis o poder de Deus, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós iremos receber, nós recebemos, né, ao nos convertermos, esse dunamis, esse poder, esse poder de fortaleza, esse poder de dinamite, essa capacitação do Espírito Santo para sermos então testemunhas, e Paulo ele continua: porque Deus não nos deu o espírito de temor, Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas o espírito que recai sobre nós é o espírito de poder, e ele continua: e de amor e de moderação. Gostaria que nós pensássemos muito sobre a continuidade desse versículo. Nós temos um espírito de poder, mas esse espírito de poder que está sobre nossas vidas, ele deve ser usado, ele deve ser exercitado com amor e com moderação. Nós não podemos nos ensoberbecer por essa capacitação do Espírito Santo. Não devemos exaltar por termos o espírito de poder, e não devemos também defraudar as pessoas, nos achando que somos superiores aos demais. Esse espírito de poder, ele deve ser usado com amor e com moderação. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 32, ele diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, ao usarmos os dons, ao usarmos a capacitação, ao usarmos o poder de Deus sobre nossas vidas, que o façamos com amor e com moderação, sabendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então nós temos controle sobre os dons que nós temos recebido. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo ele mostra que nós devemos ser verdadeiros, nós devemos ser honestos, nós devemos ser justos, e nós devemos ser puros, mas tudo isso de uma forma amável, Há muitas pessoas que se tornam duras, carrancudas, entende que o fato de serem verdadeiros, o fato de serem honestos, de serem puros, faz com que elas se tornem pessoas ásperas, pessoas arrogantes, pessoas que não são polidas. Isso é o contrário do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que, não obstante nós temos uma postura de honestidade, mas uma postura de sermos justos, uma postura de sermos verdadeiros, mas que o façamos isso de uma forma amável, de uma forma gentil, de uma forma tratável no relacionamento uns para com os outros. Olha, repetindo aqui Filipenses capítulo 4, verso 8: quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável. Amável. Que sejamos então corretos, honestos, puros e justos, mas amável, gentil nos relacionamentos. É a mesma verdade que Paulo ensina aqui no verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de poder. Temos sim esse espírito de poder, esse dunamis, essa fortaleza, essa virtude do Espírito Santo sobre nós, mas que usemos com amor e com moderação. Que não o façamos de uma forma arrogante, que não o façamos de uma forma soberba, mas usemos esse poder, a autoridade de Deus sobre nós, de uma forma amável, com muita moderação, com muito amor para com todos os irmãos. Continuando o verso 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Esse portanto aqui está ligado ao verso anterior, onde Paulo ele exorta a Timóteo ao poder do qual havia sido dado. Paulo então aqui ele reforça a mesma verdade, mostrando que esse poder está sobre ele. Paulo está reforçando isso. É como se Paulo estivesse dizendo que o poder que foi dado a ele tem um propósito. O poder foi dado a ele para que ele não se envergonhasse, mas para que ele testemunhasse de Cristo. Essa mesma realidade nós devemos repensar em relação a nós, que nós temos a capacitação do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus sobre nós, nós temos a virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas. Agora, todas as bênçãos que nós recebemos, ela também vem com responsabilidade, e o fato de nós termos o poder do Espírito Santo também nos chama à responsabilidade. É para que nós não nos envergonhemos do Evangelho, mas pelo contrário, que venhamos testemunhar de Cristo. Deus nos dá o seu poder, mas Ele também requer de nós respostas, requer de nós responsabilidades, para que nós venhamos testemunhar de Cristo. É isso que Paulo me chama aqui a Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Que ele não se envergonhasse, mas ele testemunhasse de Cristo, do nosso Senhor. Aí ele continua: antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse poder também estaria capacitando a Timóteo a ele participar das aflições, participar das tribulações, participar também das perseguições que viria sobre ele. Então, o verso 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Este poder de Deus também estaria capacitando a ele ser participante das aflições. Tanto daria capacitação a ele para testemunhar, como também estaria capacitando a ele para passar pelas aflições, pelas tribulações. Voltando a Atos capítulo 1, verso 8, onde diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Em Atos capítulo 1, verso 8, essa palavra testemunhas, no original, ela significa mártires. Vamos lá, traduzindo aqui ao pé da letra: mas recebereis o dunamis, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que vocês sejam mártires, para que vocês venham sofrer, para que vocês venham passar por tribulações, para que vocês, em meio a qualquer dificuldade que recaia sobre vocês, vocês não possam recuar, visto que vocês têm o poder que capacita-os a vencer as tribulações. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A verdade, meus irmãos, a bem verdade é que Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. O que Deus Ele nos prometeu foi um final feliz. Esse evangelho no qual se prega que ao nos convertermos, todas as coisas vão ser bonança, e que todas as coisas vão melhorar, e que em virtude de nós nos consagrarmos, nós sermos pessoas de Deus, nós vivemos em santidade, nós temos compromisso com a igreja, compromisso com o sustento da igreja, compromisso com a nossa vida cristã, a nossa vida vai melhorar. Isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. O que Deus Ele nos prometeu foi um final feliz. É somente lá na glória, é somente lá no retorno do Senhor Jesus Cristo, quando nós formos arrebatados, é somente lá no céu, onde todas as nossas lágrimas serão enxutas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, mas é lá no céu. Aqui no mundo nós somos sujeitos a tribulações. Atos capítulo 14, o verso 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então, tribulações, aflições, perseguições fazem parte da vida cristã, e nós já fomos avisados em relação a isso. E o discipulado no qual nós recebemos do Senhor Jesus Cristo é para nós vivermos uma vida seguindo os passos dele. E se perseguiram a ele, também nos perseguirão a nós. Mas se ouviram a ele, também irão ouvir a nós. E Paulo então, ele exorta aqui a Timóteo: Timóteo, você tem recebido este poder, você tem recebido essa virtude, você tem recebido o dunamis do Espírito Santo. Esse poder no qual recai sobre nós, não é para que nós venhamos ter vergonha do Evangelho, mas pelo contrário, que nós venhamos testemunhar, que nós venhamos ser mártires, que nós venhamos então falar acerca de Jesus Cristo, porque nós somos capacitados com o poder de Deus, e essa mesma capacitação recai sobre nós, para que nós venhamos participar das aflições que vem junto com o Evangelho. E ele também diz aqui que Timóteo também não deveria se envergonhar de Paulo, né? Ele fala: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Que Timóteo, ele tanto não se envergonhasse do Senhor Jesus Cristo, e dar testemunho então de Jesus, mas que também Timóteo não viesse se envergonhar de Paulo, em virtude das prisões onde Paulo ele se encontrava, porque Paulo ele mostra que o fato dele estar ali preso foi por amor ao Evangelho, e Paulo ele entende que ele não é um prisioneiro comum, mas ele é um prisioneiro de Cristo, ele é um prisioneiro de Cristo. Efésios capítulo 4, o verso 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, que Paulo não se envergonhe nem do Senhor, nem do Evangelho, que também não se envergonhe de Paulo, visto que Paulo não é um prisioneiro comum, mas é um prisioneiro de Cristo, e que pudesse então testemunhar do Evangelho e participar das aflições. E essas aflições que recaem sobre nós, nós temos, pelo poder do Espírito Santo, condições de vencê-las, em nome de Jesus. Algumas lições que podemos tirar aqui
a partir deste texto. A primeira lição: devemos dar graças a Deus e não sermos soberbos pelos dons que Ele nos capacita. É o que Paulo ele fez no verso 3, quando ele dá então a ação de graças, que o dom, a capacitação, a virtude que nós temos, que reconheçamos que tudo vem de Deus, e por isso então sempre ser grato a Deus e não nos ensoberbecermos pela capacidade que temos. Essa é a primeira lição que aprendemos aqui. A segunda lição: é importante vermos o papel dos pais na vida de seus filhos. Quão importante foi a mãe e também a avó de Timóteo para a sua vida espiritual, para que ele se tornasse um homem de Deus, um homem temente a Deus. Quão importante é o papel dos pais na vida espiritual dos seus filhos. Como nós temos dito aqui várias vezes, quando você não vem para a igreja, naturalmente os seus filhos também não vêm, principalmente os filhos que são dependentes dos pais. Então, quando você deixa de estar aqui nos cultos, automaticamente você está privando os seus filhos de aqui estar. Mas a bem verdade é que o crescimento espiritual dos filhos não é responsabilidade tão somente da igreja. Veja bem, o seu filho ele participa aqui dos cultos 3 vezes por semana. Nós temos uma escola dominical, que temos uma hora de ensino bíblico. Nós temos um culto na quarta-feira, que é o nosso culto de doutrina, e nós temos hoje o nosso culto de adoração, onde as crianças estão tendo a sua salinha à parte. Então nós temos aqui, juntando tudo, umas 2 horas por semana, que o seu filho, ele recebe um aprendizado. Mas com você, ele está 24 horas por dia. Com você, ele está todos os dias da semana. Então a responsabilidade do crescimento, da vida espiritual dos filhos, não é sobre os professores da escola dominical, é sobre os pais, que passam realmente 24 horas com os filhos, 7 dias na semana, que continuamente estão com eles, dando então o testemunho, levando eles a lerem, a conhecerem a Deus e ajudar no seu crescimento espiritual. O que os professores aqui fazem é auxiliar ou dar continuidade ao trabalho que os pais já estão fazendo em casa. Mas a responsabilidade da vida espiritual dos filhos recai sobre os pais. Assim nós aprendemos nessa fé que foi vista em Timóteo, onde estava tanto em sua mãe como também em sua avó. A terceira verdade que esse texto nos dá é que nós devemos estar colocando os nossos dons sempre à disposição do reino de Deus. Ninguém pode dizer que não tem pelo menos um dom. Nós somos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo. E por vezes nós temos escondido os nossos dons. Mas saiba que todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E a Bíblia é muito clara quando coloca aquelas parábolas sobre a prestação de contas, sobre o servo infiel que esconde os seus dons, que esconde os seus talentos. Haverá a prestação de contas. Todos nós somos chamados para servir, e todos nós temos algo para fazer dentro do corpo de Cristo. Talvez você não seja uma língua, talvez você seja um pé, talvez você não seja uma mão, talvez você seja um ombro que escute, que consola, que alguém pode realmente descansar e receber o apoio em você. Mas enfim, você tem um dom, você faz parte do corpo de Cristo, e você vai prestar conta caso você não esteja usando o seu dom para a disposição do Senhor. A última verdade que aprendemos aqui é que as aflições, elas fazem parte da vida cristã. As aflições, as tribulações, o evangelho verdadeiro ensinado pela palavra de Deus é que as aflições fazem parte da vida cristã. E nós então, através delas, somos trabalhados por Deus. É um mecanismo que Deus usa para nos moldar. Mas tribulações fazem parte da vida cristã. E elas, quando vêm sobre nós, é porque Deus permite. E através delas, nós somos então trabalhados. E não vem sobre nós nenhuma provação, nenhuma tentação que não seja humana. E fiel é Deus que não nos deixa ser tentado além do que nós podemos. E com a tentação também nos dá o escape. Ou seja, nós temos condições de passar
por todas as provações que recaem sobre nós, porque Deus está nos auxiliando. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos capacita através da sua palavra. O Senhor, ó Pai querido, nos ajuda a conhecermos a Ti através da Tua palavra. Ó Senhor, que através dessas verdades que nós temos aqui aprendido, que nós possamos nos achegar mais a Ti, nos deixarmos ser transformados e moldados, e sermos, ó Pai querido, praticantes da Sua palavra e não somente ouvintes. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.